Aleluia! Cumprimento a todos com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz esteja com você, que a paz sempre caminhe com você. Aleluia! A Bíblia nos diz no livro de Provérbios, escrito por Salomão, Salomão falou desta forma: muitos propósitos há no coração do homem, mas a resposta do Senhor que prevalecerá. Às vezes fazemos planos, queremos conquistar algo, queremos comprar algo, queremos construir algo e às vezes não dá certo. Será que isso que queremos fazer está de acordo com a vontade de Deus na nossa vida? Eu te convido agora para que nós venhamos estar falando com esse Deus, porque a única maneira de descobrirmos a sua vontade é lendo a tua palavra e orando, conversando com Ele. Feche os teus olhos, por gentileza. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e eterno Pai, ó Senhor dos exércitos, eu uno minha fé com essa pessoa que acabou de abrir esse vídeo, Pai. Aleluia. Ó Pai, fala conosco, Pai, através desse estudo de hoje. Nos mostre, Pai, qual é a sua vontade em nossa vida. Nos mostre, ó Pai, como te agradar. Nos mostre, Pai, como chegar a Ti, Pai. Nos mostre, Pai, aleluia, a saída da situação que estamos vivendo ou que estamos passando na nossa vida. Ó Senhor, nos ensina a ser pessoas melhores. Somos, Pai, imperfeitos, mas temos o Senhor com a sua natureza perfeita, que vem e se aperfeiçoa em nossa fraqueza, ó Pai. Sejais conosco nos nossos objetivos, Pai. Nós te apresentamos agora nossos objetivos, sonhos, Pai. O que queremos fazer na nossa vida, Pai. Aleluia. Que o Senhor, Pai, venha estar aprovando nossos sonhos. Que seja feita a sua vontade, aprovando o que queremos fazer, talvez na nossa casa, no nosso emprego. Aprovando, Pai, o que queremos, Pai, construir, Senhor. Sejas conosco, assim, Pai, nós te apresentamos, Pai, a nossa demanda perante Ti, Pai, e te pedimos que seja feita a Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável em nossa vida, Pai. Assim nós te agradecemos desde já. Muito obrigado, meu Deus, Deus da nossa vida. Amém, Senhor. Vamos estar dando continuidade ao nosso estudo no Evangelho escrito por João, capítulo 6. Eu vou ler o versículo 22, o 23, o 24, o 25, o 26 e o 27. Então, o Evangelho escrito por João, do 22 ao 27. Aleluia. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali com seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Aleluia. Então aqui o texto que nós lemos, aonde Jesus, a Bíblia fala, no dia seguinte, após no outro dia da multiplicação dos pães e peixes, a Bíblia nos diz no versículo 22 que a multidão que ali, deixa eu explicar melhor, que quando Jesus multiplicou os pães e peixes, a multidão queria proclamar ele rei, e se ele fosse proclamado rei, automaticamente seria uma guerra declarada contra o imperador de Roma, chamado Tibério César.
E Jesus veio para reinar em nossos corações. E Jesus se retirou dali, indo para o outro lado do mar. E aqui a Bíblia onde nós lemos fala que a multidão que ficou do outro lado do mar, que não foi com Jesus, no outro dia, a Bíblia fala, notou ali que não havia senão um pequeno barco. No outro dia a multidão olhou e viu ali um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, ou seja, os barcos vindo ao outro lado. Ela olhou um pequeno barco e falou: uai, o barco não vem com Jesus não. A Bíblia fala, e tendo esses partido sós, porque estavam vindo os barcos sós, sem Jesus e sem seus discípulos. Aí a Bíblia fala, entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, ou seja, vieram outros barquinhos de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Aonde fala aqui, tendo o Senhor dado graças, é aonde ele operou a multiplicação dos pães e dos peixes, que ele diz, Pai, graças te dou. Versículo 24, quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, naquele segunda remessa de barcos vindo, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum. Então, vendo que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, eles entraram no barco e falaram, vamos até Cafarnaum, porque vamos lá encontrar Jesus, ou seja, que fica do outro lado. E a Bíblia fala que tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes os sinais, mas porque comestes pão dos pães e vós fartastes. Então, seja, a multidão ficava esperando Jesus no barco, Jesus não veio, esperava de novo, ele não veio, então ele entrou no barco e foi até nele. Quando foi até nele, Jesus falou, vocês não me procuram pelos sinais. Ou seja, aquelas pessoas não tinham uma causa específica, aquelas pessoas não tinham realmente o que elas queriam de Jesus, ou melhor dizendo, a sua oração, a sua conversa com Deus, o que você faz para Deus, você tem uma causa específica para Deus? Qual a sua intenção em se apresentar perante Deus? Qual que é a sua intenção em buscar a Deus? Aí a Bíblia nos diz que eles foram até Jesus. Aí, aqui está dizendo que Jesus falou, vocês não me procuram pelos meus sinais, ou seja, trazendo para os tempos de hoje, os sinais que ditam a minha palavra. Aquele povo não procurava ele pelos sinais, pelos milagres, pela demonstração do reino dos céus, ou seja, hoje a palavra de Deus que dita os sinais de Cristo, que dita os sinais que Jesus fez. Ele fala, vocês não me procuram pelos sinais aqui escritos, mas vocês me procuram pelos pães que vocês comestes, ou seja, vocês não têm uma causa específica para chegar a mim. Aí a Bíblia fala no 27, aí ele fala qual que deve ser a sua causa, aleluia. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, ou seja, a comida comemos e ela é jogada fora. Aleluia, o reino dos céus não é desta forma, porque hoje no mundo de hoje, todos nós desenvolvemos um padrão de vida, aonde talvez arrumar uma casa, talvez trabalhar, talvez construir, todos os nossos afazeres estão na frente, todos os nossos afazeres estão nesse padrão de vida. Agora o nosso dever, porque buscar a Deus é um dever, porque tudo que você tem foi conquistado na cruz, os nossos deveres não se encaixam nesse padrão de vida. Jesus não encaixa no nosso padrão de vida, porque onde Jesus está, ele tem que ser a prioridade. Aqui ele está falando, não trabalhar, não pela comida que perece, não por isso, não desenvolva esse padrão aonde você não me encaixa aí, mas pela da vida eterna, porque tudo isso um dia vai acabar,
tudo isso vai chegar ao fim. Agora a vida eterna nunca vai chegar ao fim. A vida eterna é a eternidade toda, para sempre. Trabalhai para essa, aleluia, para a vida eterna. Jesus não está falando para você largar o seu emprego, Ele só está falando para que você ponha Ele no seu padrão de vida, encaixe Ele assim na frente de todos os seus afazeres, como um dever. É melhor a fidelidade do que, aleluia, a facilidade. Aí a Bíblia vai dizer: a qual o Filho do Homem vos dará, a qual só Jesus pode te dar, porque Deus Pai o confirmou com o seu selo, porque Deus selou essa escritura, e essa escritura chegou até você com o selo de Deus. Cabe você a abrir e assinar essa escritura. Como que eu assino? Declarando Ele como seu único Salvador e pondo Ele no seu padrão de vida. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua compreensão. Te peço que me perdoe porque passou 1 ou 2 minutos, mas muito obrigado pela sua atenção em ver até o final. Que Deus seja louvado. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena.